lógico que aconteceu. Deus pesou a mão. Não lembra o que fez comigo? O sanguíneo não é assim. Ele não é assim. Tá? Aí, temos os coléricos. Os coléricos, ele já é assim. Mais pulso firme. O colérico é assim, é aquela pessoa que parece que já nasce líder. Sabe aquela criança que você vê brincando, que sempre é ele, o professor, os outros são tudo aluno? Sabe aquele lá que ele manda, ele que distribui os afazeres, porque é ele que manda? Então é uma criança já coleriquinha. Já nasceu coleriquinha, né? É líder, já desde nascença. Né? Não gosta, assim, teima com a mãe quando quer as coisas, porque ele assim, não é muito submisso. Geralmente os coléricos, eles não trabalham, não são empregados. Os coléricos dificilmente vão trabalhar numa empresa para ser empregado. Geralmente os coléricos, ou ele, numa empresa, ele é chefe, ou ele trabalha por conta. Porque ele é insubmisso, porque ele é autossuficiente. O colérico, assim, ele se sente assim, autossuficiente porque ele trabalha muito com a mente. Embora ele não seja muito detalhista, com alguns detalhes, mas ele trabalha muito com a mente. Tem muitas ideias. Então, assim, como ele é uma pessoa que sabe o que quer, então ele sempre encontra pessoas para ajudá-lo a fazer aquilo que ele tem em mente. Porque ele é uma pessoa decidida. Né? Não é uma pessoa que fica, será? Não sei. Não, ele sabe exatamente o que ele quer, aonde ele quer chegar. Então, o colérico, tanto homem como mulher, ele assim, desempenha um papel de liderança. Porém, como eu falei no início, nós estamos falando do temperamento rústico, sem a presença do Espírito Santo. Tá? Então, assim, o colérico sem a presença do Espírito Santo, ele é uma pessoa assim, muito cruel. É uma pessoa assim, que quando ele tem um alvo a atingir, ele atinge aquele alvo independente de quem estiver no caminho. Independente, ele vai até o fim. E se quiser, e se jogar uma pedra no colérico para fazer ele parar, aí que você desafia ele mais ainda, aí que ele vai e faz. Para provar para você que ele é capaz. O colérico é assim, ele não desiste. Mesmo que depois que ele tiver que atingir o alvo, ele nem saborear. Mas ele atinge para mostrar que ele foi capaz. E ele é capaz. Porque assim, o colérico, assim, ele não. O lado sentimental do colérico não é muito assim desenvolvido. Eu estou falando de temperamento sem controle do Espírito Santo. Então, assim, ele não é muito desenvolvido esse lado sentimental do colérico. Então, ele é muito ele, muito ela. Né? Então, assim, ele não liga para sentimentos, não. O sanguíneo já é diferente. O sanguíneo, se ele estiver numa liderança, a liderança do sanguíneo é muito legal, muito boa. Ele é amável, ele é beijo, né? Beijo, distribui amor para todo mundo, né? Mas o sanguíneo, assim, jogou uma pedra nele, ele caiu. Ele não vai até o fim. Quer que um sanguíneo saia da frente de um trabalho de igreja, sem controle de espírito, irmãos. Eu estou frisando porque às vezes, né, as pessoas falam, mas e o Espírito Santo, né? Então eu estou falando dos temperamentos rústicos, né? Numa empresa, um chefe sanguíneo, se as peãozadas lá começar a jogar martelo no sanguíneo chefe, ele pede a conta. Ele não aguenta. Ele não aguenta a pedrada. Ele é muito sentimental, muito emotivo. Ele não aguenta. E ele sai, pede para trocar de setor. Ele não aguenta. Agora, o colérico, não. Colérico, quanto mais você jogar pedra, mais ele faz. Mais ele desafia. É desafiador para ele. Então, ele atinge o alvo dele, independente de quem esteja no caminho. Agora, os melancólicos, queridos, não existe um temperamento mais inteligente, mais criativo do que os melancólicos. E nessa face dessa terra, o que a gente mais encontra nessa vida são melancólicos. Depois, no decorrer do trabalho aqui, irmãos, eu tenho certeza que se eu pedir para vocês levantarem a mão aqui, vocês vão se identificar com a maioria com esse temperamento. É um temperamento assim que se autossacrifica. Ou seja, é um temperamento super criativo, que quando pega para fazer alguma coisa, faz com muita perfeição. O sanguíneo faz, o colérico faz algumas coisas, detalhes o colérico dá para o melancólico fazer. Ele não faz. Mas o melancólico, queridos, a maioria, 90% dos filósofos, cientistas, eram melancólicos. Tá? É dotados de uma inteligência muito forte.
Mas se ele, o melancólico, se autodominasse, ele iria muito longe. Mas o problema do melancólico, irmãos, é que ele é muito decaído, ele entra em depressão fácil, né? Assim, de repente ele está fazendo uma coisa, ele descobre que não é aquilo que ele quer, ele faz igual o sanguíneo também, ele joga tudo para cima e abandona. Ou, se ele faz até o fim, depois que ele terminou, ele entra numa exaustão. Ele tem dia que ele está feliz, quer conversar com todo mundo, beijar todo mundo. Tem dia que ele não quer olhar para a cara de ninguém, quer olhar para ele e leva xingo. Tem dia que ele acorda que ele não quer conversar. Ele não quer que ninguém converse com ele, que ele dá uma patada. Então, assim, o melancólico, ele é muito imprevisível. A gente nunca sabe, né? O marido, por exemplo, de uma melancólica, nunca sabe se vai, a hora que chega em casa, se vai encontrar uma ovelha ou um lobo. Porque nunca sabe como que ela vai estar. Então, a melancólica, ela a mulher melancólica, o homem melancólico, ele tem assim, uns processos de altos e baixos. Então, ele tanto está bem, aí a pessoa vai a um sanguíneo. Por exemplo, vai conversar com o melancólico, hoje ele está bem. Aí conversa, quer conversar, quer dar risada, trocar ideias. Aí o sanguíneo de boa, né? Quando é no outro dia o sanguíneo veio achando que o melancólico está bem de novo. E vai, aí o melancólico está com cara feia. O sanguíneo está todo dia bem. Então o sanguíneo, para ele, todo dia é festa. Então ele vai lá com o bendito melancólico, ou com a bendita melancólica, a melancólica lhe dá uma patada. Aí o sanguíneo não entende porque levou aquela patada, porque ontem ele conversou tanto comigo, por que hoje está me dando patada? Mas é por causa dos altos e baixos do melancólico. Tá? Então é algo que o melancólico precisa se autodominar, porque é um temperamento maravilhoso. É um temperamento, por exemplo, se está dentro da igreja e é um temperamento controlado pelo Espírito Santo, o pastor está feliz, porque o que ele passa para o melancólico fazer, ele faz mais do que o pastor pediu, por exemplo. Se um líder pede para o melancólico fazer algo, olha, eu tenho essa ideia aqui, você faz para mim, na hora que o melancólico traz para o líder ver, está muito melhor do que a ideia que foi passado. O melancólico faz com exatidão, assim, uma criatividade daquelas a gente fica assim, de boca aberta. Esse é o melancólico. Né? A mulher melancólica tende a assim, sofrer um pouco, porque como ela se autossacrifica, ela sofre muito. Né? A mulher melancólica é a famosa neura. Sabe o comercial? Sai daqui, neura. A melancólica é aquela neura. A melancólica é assim, ela é perfeccionista, ama uma vassoura, um rodo, um paninho, ela ama. Sabe, o marido está lá na porta esperando, calma, estou terminando de secar a louça. Sabe, não deixa a casa por nada bagunçada ou suja, ou que seja um pozinho em cima da raque, por nada. Ela tem que limpar antes de sair, porque se ela não limpar, se ela não lavar o banheiro antes de sair, não está bom. Então, assim, ela sofre muito e faz o marido sofrer. Porque ela é muito perfeccionista, muito neura. Né? Depois a gente vai falar com mais detalhes. Aqui é só uma pincelada. E o fleumático. O fleumático, queridos, ele é visto como fleuma, né? Por que tem o nome fleuma? Se você procurar, né, o significado dos fleumas, é lentidão. Então, assim, os fleumáticos, eles são vistos como um temperamento muito calmo, temperamento, assim, muito lento, né? Assim, o fleumático, ele pensa 3 vezes para tomar uma decisão para não tomar. Então, assim, ele não toma uma decisão, assim, ele não toma uma atitude, porque o fleumático, ele é feliz da maneira que ele é. Ele é feliz. O fleumático, assim, a gente costuma dizer do quadrado, né? O fleumático, ele tem um quadrado aqui, e ele criou um muro nesse quadrado, que é onde dá segurança para ele. Então, em volta desse muro, o que acontece depois desse muro, tanto faz. Ele está seguro no quadrado dele. Então, assim, tanto o colérico como o fleumático, eles não são desenvolvidos os sentimentos, a emoção. Então, o fleumático e o colérico precisam desenvolver os sentimentos, essa parte da emoção, que os fleumáticos eles são mais frios. O fleumático, mais ainda do que o colérico, o fleumático ele é dotado de uma frieza que parece que ia ser uma geladeira. Parece que o fleumático não chora, parece que o fleumático não sofre, parece que, sabe, tudo está bom para o fleumático, porque não demonstra nenhuma tristeza, nenhum, assim. Então, ele criou o quadrado dele e ficou lá e está bom.
Então, uma esposa que casa com fleumático, a tendência dela, se ela não conhecer o esposo nessa parte, a tendência é sofrer muito. Porque o fleumático, como ele está seguro no quadrado dele, ele não toma uma decisão, porque para ele está bom do jeito que está. Então a esposa geralmente fica, mais marido, mais marido, mais marido. Aí chega uma hora que ela toma por ele a decisão. E como isso para ele também é bom, porque daí evita a fadiga, quando eles vão acordar, a esposa já tomou a posição dele. Ele está lá no bem bom dele e a esposa comanda toda a situação dentro do lar, fora do lar, é ela que comanda. Por causa do que, irmãos? Voltemos atrás, lá no começo do casamento. Né? Quando ela esperava que o fleumático tomasse a decisão, ele não tomava. Aí a impaciência, que também é errado, né? A impaciência dela, né, fez com que ela tomasse a posição. Como ele não disse nada, ela continuou tomando. Até que chegou um ponto do casamento que não teve mais jeito. Ele perdeu a rédea da situação e é ela quem controla tudo. Tá? Então, os fleumáticos, eles são lentos para tomar decisões. A esposa fleumática. A esposa fleumática, queridos, é uma bênção, assim, para o marido, né? A esposa fleumática, ela é muito voltada ao lar. Ela não quer fazer, ela não quer estudar. Ela pode até trabalhar, mas assim, se ela tem um filho, a tendência é ela sair do emprego para cuidar do seu filho, porque ninguém vai cuidar do filho dela. A fleumática, ela é dotada, ela vive muito para o esposo, muito para o lar mesmo. A tendência dela é agradar o esposo. Ela não é dotada à vaidade. Então, assim, qualquer roupa que ela põe para ela tá bom, qualquer jeito que ela deixar o cabelo tá bom. A fleumática, a mulher, é a que menos dotada de vaidade. Então, assim, ela não dá gasto, né? Então, para o marido tá bom, né? O marido casou com uma fleumática, tá ótimo, né? Ela não vai... Porque para ela, do jeito que tá bom, né? Ela põe lá, embora hoje, né? Tá assim, tá bom, né? Que hoje não precisa combinar nada com nada, então tá bom. Mas na época que a gente combinava tudo, né? Então, o sapato tinha que combinar com a bolsa combinar com a blusa e tudo mais. Aí, o esposo por exemplo, o esposo de uma sanguínea tá frito. Mas o esposo de uma fleumática não ia passar nenhum aperto, porque, assim, para ela, assim, tendo um sapato preto, um bege, um vermelho, tá bom. Entendeu? Assim, ela não é dotada de vaidade de jeito nenhum. Tá? Então, assim, ela é simples, mas, assim, muito bondosa. Muito bondosa. Ela vive exatamente para o esposo. Não que as outras não vivem, irmãos. Não é isso. Mas a sanguínea, por exemplo, a sanguínea, ela é vaidosa, é uma mulher vaidosa, uma mulher assim que não para. Ela tem uma coisa assim que ela não consegue ficar parada. Então, jamais uma sanguínea vai ficar dentro de casa. O marido não consegue segurar uma sanguínea dentro de casa. Ela vai, no mínimo, trabalhar fora. Se ela não tem estudo, ela vai fazer faxina, ela vai fazer qualquer coisa, mas ela não fica dentro de casa. Entendeu? Ela arruma a creche para o filho, a sogra olha o nenê, alguma coisa ela vai fazer. Ela não consegue ficar dentro de casa. Tá? Já as coléricas, imagina. As coléricas, elas não foram feitas para o lar. Não foram feitas. Elas são líderes, né? Então, assim, se ela é do lar, com certeza ela vai comandar o marido. Né? Ela vai estar lá liderando tudo. Agora, com certeza, a colérica ela vai atrás dos seus objetivos. Então, geralmente, as coléricas, se elas têm condições, elas estudam, elas fazem faculdade, elas vão ser líder de banco, líder de qualquer coisa por aí. Mas elas não entram assim para trabalhar por baixo, não. Elas são líderes de alguma coisa. Então, as coléricas, elas não são dotadas para o lar. Geralmente, coléricas não gostam de fazer serviços de casa, serviços do lar, né? Então, assim, geralmente ela trabalha fora para pagar alguém dentro de casa para fazer para ela, tá? Então, assim, colérica não fica dentro de casa, tá bom? Então, vamos, assim, mais detalhes com esses temperamentos, né? E vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá bom? Queridos, há uma, assim, irmã Sara, mas você falou aí, parece que eu sou tudo, e parece que eu não sou nada, ou parece que eu sou só um, parece que eu sou dois. Por quê, irmãos? É assim. Tem pessoas que têm os 4 temperamentos juntos. Por exemplo, a minha querida irmã, pastora Simone, ela é dotada de 25% de sanguínea,
25% de colérica, 25% de melancólica e 25% de fleumática. A gente nunca sabe quem é ela. Ela é assim, cada hora ela age de um jeito, não é assim? Às vezes ela é melancólica e às vezes ela é colérica. Às vezes ela é sanguínea, que a gente até assusta. Então, assim, ela é assim. Aí eu, por exemplo, eu sou dotada de 50% de sanguínea, 25% de colérica e 25% de melancólica. Eu não tenho nada de fleumática. Nada. Eu não tenho. Né? Então, assim, qualquer um me conhece, irmãos. Qualquer um me conhece e sabe que eu sou sanguínea. Só o meu jeito de ser, todo mundo percebe que eu sou sanguínea. Né? Então, assim, o que eu quero nessa noite, posso dizer assim já, o que eu quero nessa noite é que vocês se descubram. Para que naquilo que tiver falha, naquilo que tiver faltando, que a gente venha a ser completos pela graça e pelo Espírito Santo, irmãos. Porque, queridos, se a gente não se descobrir, a gente vai sempre achar que o outro é errado. A gente vai sempre achar que o outro tem que mudar e a gente não. A melancólica, principalmente, acha que tudo que ela faz é bom. Geralmente, o melancólico, a tendência dele é sempre achar o defeito do outro. Ele nunca tem defeito. É sempre achar que o outro é errado. Ele não. Não, porque o que eu fiz certo. Não, se eu falei porque eu tinha razão. O melancólico fala assim. E o melancólico, irmãos, ele guarda um rancor terrível. Pode durar anos. Pode durar anos. O melancólico e o fleumático pode durar anos. A vingança sempre tem um sabor gostoso para ele ou para ela. Então, assim, nós, queridos, que somos casados e somos de Deus, porque aqui eu estou vendo que todos nós somos de Deus. Então, nós que somos casados, hoje, para quem não conhecia sobre temperamentos, nós vamos nos conhecer. Irmã Sara, mas eu não sei. Pelo menos você vai saber quem é você. O mais forte é aquele que chega primeiro. Irmã Sara, descobri que eu sou fleumática. Descobri que eu sou fleumático. Então, tá bom. Esse é o seu forte. Então, você vai trabalhar nesse forte. Nos pontos negativos dele, você vai trabalhar com a ajuda do Espírito Santo para que você seja feliz no seu casamento. Mas que besteira, eu já sou tão feliz no meu casamento. Mas será que eu estou fazendo o meu parceiro feliz? Será que eu estou sendo completa? Porque de repente o meu parceiro diz sim para tudo que eu quero. Irmã Sara, eu sou completa, porque imagina, eu não brigo com meu marido. Talvez você não briga porque ele fica calado. Já pensou nisso? Ou talvez ela não briga com você porque sabe que não resolve. Que você é turrão e tudo que ela falar vai ficar na mesma. Então ela cansou, ela não fala mais nada. Isso é ser feliz? Não é. Tem esposo que esconde a sua esposa. Sabe, camufla ela com as suas opiniões fortes. Não deixa ela viver. E tem esposa que faz a mesma coisa. Sabe, tudo que o esposo faz está errado. Tudo que ele fala está errado. Tudo que ele fala, xinga ele. Tudo que ele faz, critica ele. Não deixa ele viver. Aí, irmãos, vai viver brigando? Vai viver brigando? Aí tem sempre um que cede para não brigar. Aí você fala que você é feliz. Meu marido é tão bom para mim. Mas será que ele está sendo feliz, irmãos? Ou ele quer continuar vivendo com você, mas sendo camuflado, escondendo aquilo que ele pensa? Geralmente, irmãos, os fleumáticos, eles não dizem. Eles cedem muito porque eles evitam fadiga. Geralmente os fleumáticos, eles cedem. Sabe Abraão? Abraão era um fleumático. Na época do sobrinho dele, que estava lá, brigando por causa de poço, lembra? Na passagem bíblica. O que Abraão fala para o sobrinho? Ló. Olha, eu estou vendo que nossos empregados estão brigando muito, né? Então, assim, é melhor a gente cada um ir para um canto. Então, assim, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe para onde você quer ir. Olha, irmãos, o fleumático, que bonzinho, para evitar fadiga. Se é um colérico, primeiro, antes de chegar, se o Abraão fosse um colérico, primeiro Abraão ia
prestar bem atenção qual que era o melhor, e ele ia direcionar tudo. E ele ia falar, você pode ir para a esquerda que a direita é minha. O sanguíneo, ele, como assim, é os olhos, o sanguíneo que enche primeiro, porque ele faz tudo sem pensar, né? É muito emotivo. Se ele visse um verde mais bonito desse lado do que esse, é esse aqui que eu vou. Olha, eu escolhi esse aqui, tá? Esse aqui é meu. Então, o sanguíneo com o colérico, algumas decisões são parecidas. Mas o fleumático não. Às vezes, para evitar briga, ele prefere perder. Ele prefere perder. Então, assim, para evitar briga, para evitar fadiga, para que essa exaustão? Deixa para lá, depois a gente consegue de novo. Então, o fleumático é assim. Né? E às vezes a esposa não tem essa paciência, não conhece, não sabe lidar, aí briga. Aí o fleumático sempre vai dizendo sim para ela, para não brigar, porque ele evita a fadiga. Aí, irmão, será que ele está sendo feliz? Então, queridos, não. A gente tem que expor nossos pensamentos, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Algumas coisas eu tenho que ceder, lógico, mas não um só. Sempre alguém tem que ceder, mas por que um só? Por que sempre eu sou a certa e você é o errado? Analise isso, não é? Vamos ver aqui os hábitos alimentares de cada um deles. Daqui a pouco a gente para vocês tomarem uma aguinha, tá? Bom, o sanguíneo, queridos, o sanguíneo, como ele é muito pelos olhos, ele come o que ele vê. Aquilo que ele acha que é bonito, assim, o prato bonito, cheio lá, ele põe. A tendência do sanguíneo é encher o prato e comer à vontade. Apesar do sanguíneo ser bem vaidoso e bem vaidosa, se ele não tiver um autocontrole, ele come exageradamente. A tendência, então, é engordar, né? O colérico, ele não costuma variar os seus pratos. Porém, quando ele vai comer, ele come assim de monte, ele lota a boca assim, come exageradamente também, assim, a boca muito cheia, né? Mas não varia muito os pratos. Geralmente ele gosta de comer as mesmas coisas, assim, coisas mais práticas. Os melancólicos, eles demoram para escolher o prato, eles são indecisos, eles demoram para escolher o prato. E aí, quando o alimento chega, ele separa os alimentos no prato. Né? Tudo separadinho, ele gosta disso, porque como ele é perfeccionista, né? Ele separa os alimentos nos pratos e vai comendo uma coisinha de cada vez. Uma lentidão para comer. Né? E os fleumáticos também. Os fleumáticos, eles são resolvidos. Eles não são tão indecisos para comer. Mas, assim, são os últimos a levantar da mesa. Porque eles são lentos para comer também. Tá? No trânsito, maridos, a esposa vai conhecer um sanguíneo rapidinho. No trânsito, um sanguíneo. Placa 90. Mas não tem câmera, eu posso ir a 120. Placa é 60, tem câmera. Mas tem 10%, eu posso ir a 66. Então, assim, sanguíneo, sempre sanguíneo e colérico, toda regra tem suas exceções. Fleumático e melancólico, regras são regras. Então, sanguíneo e colérico sempre quebram regras. Sempre dá um jeitinho. Horário da empresa é 8 horas. mas eu posso chegar às 8h10. Tem tolerância de 10 minutos. Colérico sempre tem uma justificativa para algum atraso dele. Mas colérico e sanguíneo sempre assim gostam de andar em alta velocidade. Muito mais o sanguíneo. Tá? Muito mais o sanguíneo. Qualquer regra para o sanguíneo tem suas exceções. Ele quebra qualquer regra. É terrível. Sanguíneo, seja em igreja, seja em empresa, mas sempre assim, um papo 10 no chefe, um papo 10 no pastor, sabe? Sempre assim, sabe, com um jeitinho, mas ele quebra as regras que é colocado. Tem uns aí? Tem. Então, aí os coléricos também quebram as regras. Melancólico, queridos, é 60 por hora? É 60 por hora. É 55, então, que eu vou passar. Fleumático é 60 por hora? 40. 40. Irmãos, se um fleumático pegar uma multa, foi incorreta. Foi incorreta, porque jamais um fleumático pega uma multa. E se bater, foi de tão lento, irmãos, de andar, que alguém não tem paciência e bateu nele. Mas ele não pega multa de jeito nenhum, porque regras são regras. Então, assim, a insegurança do fleumático é tão grande
De pegar uma multa que de repente está ajustado errado. Lá a câmera, não, melhor evitar. Aí ele anda a 40 por hora. Então, assim, num trânsito é muito fácil conhecer já aí o temperamento de quem é quem. Tá? Então, algumas pessoas falam assim, irmã Sara, aquela pessoa tem o caráter, nasceu com caráter assim. Aquela pessoa nasceu com uma personalidade assim. Irmãos, caráter, personalidade e temperamento são coisas diferentes. Caráter e personalidade não se nasce com ele. Se nasce com temperamento, tá bom? Por isso que a gente está falando só do temperamento. Tá? Então, o trânsito, irmãos, assim, é dessa maneira que eles vão. Compras. O sanguíneo, irmãos, compra exageradamente. Então, assim, como ele é muito pelos olhos, então tudo que ele vê de bonito ele quer, mesmo que ele não vá usar. Às vezes as coisas estão guardadas dentro do armário, mais de um ano que nunca usou, mas ele tem. Né? Então, assim, um sanguíneo, ele vai fazer um curso. Aí, irmã Sara, eu vou fazer um curso de bordado. Aí ela vai lá, aprende a fazer um bordado. Olha, esse bordado vai a linha verde, marrom, vermelha e amarela. Tá bom? Tá bom. Aí faz o bordado. Mas quando ela termina de fazer aquilo, que ela viu que ela gostou, e aquilo, nossa, aquilo é a vida dela. Só que ela vai lá, irmão, se tem 100 cores de linha, é as 100 cores que ela compra. Mesmo que ela não vá usar, mas ela, não, se um dia eu precisar, eu tenho. Se ela vai cuidar de um jardim, que na verdade ela não cuida de jardim nenhum, mas se ela vai cuidar de jardim, ela tem que ter todo o maquinário de jardim. As tesouras, a faca, né, o podador lá, parece aquele alicatão, né? Aí tem que ter tudo, a mangueira correta, certinha. Ela pode nunca tirar aquela mangueira do lugar, mas ela tem lá. Então, assim, o sanguíneo é muito pela vista. Por exemplo, ela vai comprar um sapato, ela tem 5 sapatos pretos, mas ela olhou lá, ela nem dorme à noite, porque ela quer aquele sapato preto de qualquer jeito, porque ela não vai dormir à noite. E ela não dorme mesmo, e no outro dia ela vai buscar o sapato preto. Né? Então, o sanguíneo é muito pelas vistas, muito por pacote. O sanguíneo ama embalagem. O sanguíneo ama ver colorido. Roupas de sanguínea, geralmente, cheguei, né? Aquelas roupas fortes, gosta muito de colorido, cores roxo, né? César roxo. Então, assim, gosta muito assim, de roupas coloridas, vibrantes, por exemplo, vestidos coloridos, cores amarelas, pink, né? Cores assim que chamem a atenção. O sanguíneo ele gosta muito disso. Né? Muito vaidoso, por sinal. Mas assim, não tem o domínio próprio. Estou falando de temperamento sem o Espírito Santo. Então não tem aquele controle, aquele autocontrole. Então, assim, o marido que casa com uma mulher sanguínea tem que ter muita paciência para moldar essa mulher. Porque senão essa mulher leva ele à falência. Tem que tomar um cuidado, porque assim, cartão de crédito na mão dela, talão de cheque, é um perigo. É um perigo.